Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O vestiário do Allianz Parque estava em silêncio absoluto. Jogadores em aquecimento, membros da comissão técnica em seus afazeres de praxe, mas todos sentiam que havia algo fora do comum no ar. Abel Ferreira, conhecido por seu pulso firme e por raramente perder o controle emocional, atravessava o corredor principal do CT com passos duros, expressão cerrada e olhar que incendiava qualquer tentativa de aproximação. A temperatura emocional do treinador português era perceptível até nos gestos mais sutis. A tensão atingiu seu ápice quando, ao ser abordado por um auxiliar técnico sobre a presença de um jogador específico no aquecimento, Abel não hesitou: "Não vai jogar hoje. Está fora." A frase, seca, cortante e definitiva, ecoou como um trovão pelos bastidores do Verdão e bastou para incendiar os bastidores do clube. A decisão abrupta do comandante palmeirense não foi apenas técnica. Fontes internas relataram que o jogador em questão, cujo nome ainda é tratado com sigilo pela diretoria, teria protagonizado um episódio de indisciplina horas antes da partida. Uma discussão ríspida no hotel de concentração, seguida de atrasos em reuniões táticas, e por fim, uma atitude que Abel classificou como uma falta de comprometimento com a camisa do Palmeiras. O episódio, que inicialmente parecia algo pontual, tomou proporções épicas quando o treinador bateu o martelo e anunciou, diante do grupo, que o atleta seria imediatamente cortado da partida. A frustração não estava apenas no ato em si, mas no simbolismo da atitude, numa fase crucial do campeonato. O Palmeiras vinha de uma sequência oscilante no Brasileirão 2025. Apesar de figurar entre os primeiros colocados, o time não conseguia emplacar atuações convincentes nas últimas rodadas. Empates suados, vitórias magras e uma derrota dolorosa para o Atlético Mineiro haviam deixado a torcida inquieta. Abel, por sua vez, vinha segurando a pressão como podia, blindando o elenco e focando na recuperação emocional dos atletas. Mas este episódio recente, segundo relatos de pessoas próximas, teria sido a gota d'água para o treinador, que não escondeu a frustração durante a preleção antes da partida. A ausência do jogador em questão, que seria titular absoluto, desmontou o plano tático que vinha sendo trabalhado durante a semana. A comissão técnica tentou intervir, sugerindo diálogo e ponderação. Mas Abel foi irredutível. "Não negocio valores. Se o jogador não está alinhado com o grupo, não tem espaço comigo." Não importa quem seja, teria disparado o português, visivelmente contrariado. Para ele, mais importante do que talento é a entrega, a disciplina e o respeito pelo ambiente. E foi essa postura que o levou a tomar a decisão extrema. O elenco, embora surpreso, permaneceu em silêncio. Alguns jogadores entenderam a atitude como um recado direto: o ambiente do Palmeiras tem dono, e o dono é Abel Ferreira. Não há margem para estrelismos ou rebeldia. O presidente do clube, em contato direto com a delegação, foi comunicado da decisão já no vestiário. A cúpula palmeirense optou por não interferir, reforçando o apoio ao treinador. Leila Pereira, inclusive, enviou uma mensagem curta e direta ao comandante: "Confio em você. Faça o que for preciso." Esse respaldo foi o suficiente para que Abel mantivesse sua posição até o fim, mesmo sabendo que perderia uma peça fundamental em campo. A ausência do jogador alterou a escalação de última hora, e o Verdão entrou em campo com mudanças estratégicas que causaram surpresa até para os jornalistas presentes na cobertura. No banco de reservas, o clima era tenso. O jogador cortado da partida não apareceu no banco e, segundo informações, deixou o estádio antes mesmo do apito inicial. A diretoria já avalia possíveis punições internas, que podem incluir multas, afastamento temporário ou até mesmo negociação. Ainda que o nome não tenha sido oficialmente divulgado, a imprensa esportiva já especula quem seria o protagonista da polêmica. Entre os mais citados estão atletas de peso do elenco atual, conhecidos por temperamento forte e histórico de atritos com treinadores em outros clubes. O mistério, por enquanto, permanece. Dentro de campo, o Palmeiras sentiu o impacto. A equipe demorou a encontrar seu ritmo,
e o primeiro tempo foi marcado por desorganização tática e nervosismo visível. Abel, do lado de fora, não parava de gesticular, cobrando posicionamento, pedindo calma, mas visivelmente afetado pela turbulência pré-jogo. Aos olhos da torcida, que lotou o Allianz Parque naquela noite, algo estava fora do lugar. O time que encantava com posse de bola, intensidade e triangulações rápidas parecia confuso, quase irreconhecível. Foi somente na segunda etapa, com mudanças pontuais, que o time esboçou uma reação. Apesar da vitória por 2-1, o resultado passou longe de apagar a chama do episódio. Na coletiva pós-jogo, os jornalistas pressionaram Abel Ferreira, que, embora mais calmo, manteve a firmeza em suas palavras. Aqui dentro temos regras. Quem quebra as regras, paga o preço. Eu prefiro perder com dignidade do que ganhar com desrespeito. E isso vale para todos, declarou, encerrando qualquer possibilidade de recuo. A frase, reverberada nas redes sociais e nas mesas redondas esportivas, dividiu opiniões, há quem aplauda a rigidez do comandante e há quem critique a exposição pública do caso. O episódio reacende a discussão sobre a liderança de Abel Ferreira no Palmeiras. Desde que chegou ao clube, em 2020, o português conquistou títulos, formou um elenco competitivo e entrou para a história. No entanto, sua trajetória também é marcada por episódios de tensão, explosões emocionais e decisões polêmicas. Muitos analistas apontam que sua força está exatamente nesse perfil, um treinador que não aceita a zona de conforto e exige o máximo, sempre. Outros, porém, questionam se o estilo não está desgastado, sobretudo em um elenco recheado de estrelas e vaidades. O fato é que o Palmeiras vive um momento decisivo na temporada. Com o Brasileirão ainda em aberto e a Libertadores chegando em sua fase mais aguda, qualquer desvio de rota pode custar caro. Abel sabe disso. E talvez por isso tenha sido tão duro em sua decisão. Mais do que cortar um jogador, o treinador quis enviar uma mensagem clara: o Palmeiras tem uma identidade, um propósito, e ninguém está acima do clube. A torcida, apaixonada e exigente, espera que o episódio sirva de alerta e catalisador para uma arrancada rumo ao título. Mas internamente, o ambiente ainda precisa cicatrizar. Nos bastidores, dirigentes já estudam uma conversa com o elenco para reforçar o compromisso coletivo. A palavra união voltou a circular pelos corredores da academia de futebol com força renovada. Alguns jogadores mais experientes, como Gustavo Gomes e Rafael Veiga, devem assumir protagonismo fora de campo, acalmando os ânimos e preservando a estabilidade emocional do grupo. Já o futuro do jogador afastado permanece em aberto. Pode ser reintegrado? Pode. Mas também não está descartada uma negociação ainda nesta janela, caso o clima permaneça pesado. Abel Ferreira, ao que tudo indica, está disposto a bancar todas as consequências de sua atitude. Para ele, não se trata de birra, mas de valores. Honestidade, trabalho e respeito. Isso é o que me trouxe até aqui, e é isso que levo para onde vou, disse a pessoas próximas. É esse código de conduta que o treinador exige de seus comandados. E quando alguém quebra esse código, mesmo que seja um craque, a reação será dura. Resta saber se o elenco entenderá o recado ou se novos capítulos surgirão nos próximos dias. O torcedor, como sempre, assiste com o coração na mão. A diretoria também não descarta uma coletiva exclusiva para tratar do caso. Embora o foco seja preservar a imagem do clube, há uma preocupação evidente com a narrativa externa. A imprensa especula, a torcida questiona e os adversários acompanham de perto qualquer sinal de instabilidade. Para um clube como o Palmeiras, que se habituou a brigar por tudo nos últimos anos, manter o controle do vestiário é quase tão importante quanto a performance dentro das quatro linhas. E por isso, cada gesto, cada palavra, cada decisão pesa toneladas. Enquanto isso, o elenco se reapresenta na manhã seguinte com clima de incerteza. O treino, marcado para as 10 horas, será a primeira oportunidade de reencontro após o episódio. Abel Ferreira, como sempre, estará lá. Firme, observador, exigente. E todos os olhos estarão voltados para ele, e para a ausência, cada vez mais notada, daquele que não jogou. Porque no futebol, às vezes, o que não é dito pesa mais do que o que é gritado.
Olá, torcedor alviverde! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! Nas arquibancadas, a torcida se dividia entre a euforia da vitória conquistada no sufoco e a curiosidade corrosiva sobre o desfalque inesperado. O nome do jogador cortado circulava em grupos de WhatsApp, perfis de torcedores e páginas não oficiais, mas nenhum pronunciamento oficial havia sido feito. Em meio à onda de especulações, alguns jornalistas de bastidor diziam ter visto o camisa 10 do clube deixando o estádio por uma saída lateral, com um semblante tenso e sem responder aos seguranças ou assessores. Outros apontavam para um atacante recém-contratado, conhecido por atitudes explosivas desde sua passagem pelo futebol europeu. A ausência dele no banco alimentou ainda mais as suspeitas. Mas o silêncio institucional mantinha tudo envolto em mistério, um silêncio que, para muitos, fala alto. Nos programas esportivos da manhã seguinte, o caso dominava as pautas. Comentaristas analisavam frame por frame do aquecimento pré-jogo, tentando identificar quem foi excluído da lista. Ex-jogadores palmeirenses foram chamados para comentar a postura de Abel Ferreira. Alguns o defenderam com veemência, dizendo que a disciplina é a base do sucesso do clube desde a sua chegada. Outros apontaram que talvez fosse a hora de o treinador adotar uma abordagem mais flexível, especialmente com um elenco mais jovem e diverso. Abel é um comandante de guerra. Mas até um general precisa ouvir a tropa de vez em quando, comentou um ex-volante com passagem marcante no clube. Enquanto isso, nos corredores do clube, o clima era de contenção de danos. O diretor de futebol se reuniu com Abel Ferreira por mais de 2 horas. O objetivo, entender se o corte do jogador foi um caso isolado ou se havia mais rachaduras no grupo. Abel teria sido categórico mais uma vez: se isso não servir de exemplo, teremos outros casos. A fala repercutiu como um aviso. Dentro da comissão técnica, a leitura é clara: o treinador traçou uma linha invisível no chão do vestiário. Quem a atravessar, será deixado para trás, sem exceção. A pressão sobre o treinador, no entanto, não é apenas interna. Com o Palmeiras brigando ponto a ponto na parte de cima da tabela e com jogos decisivos se aproximando, há um temor de que a crise se transforme em uma bola de neve. A mídia internacional já começa a observar o caso com curiosidade, especialmente porque Abel é um nome especulado para assumir seleções nacionais e até clubes europeus após o fim da temporada. Para muitos, ele está testando seus próprios limites e a paciência do vestiário em um momento crítico do ano. E para um clube como o Palmeiras, acostumado a vitórias e protagonismo, qualquer desvio de rota pode custar títulos. O elenco, por sua vez, tenta manter a normalidade. No treino seguinte, os atletas chegaram no horário habitual, cumprimentaram a imprensa e iniciaram os trabalhos sob a supervisão intensa da comissão técnica. Mas o clima de tensão era visível. Os sorrisos foram mais contidos, as brincadeiras diminuíram e a música no vestiário estava desligada. Até mesmo os rituais tradicionais de pré-aquecimento, como as rodas de bobinho, foram mais silenciosos. Abel chegou por último, direto da sala da diretoria, e passou pelo campo com um olhar firme, mas sem demonstrar sinais de abalo. Sua presença, por si só, bastou para silenciar qualquer burburinho. O jogador cortado ainda não apareceu. Informações indicam que ele teria recebido autorização para permanecer afastado por 48 horas, decisão tomada após uma conversa com a diretoria e seu staff. A medida teria sido um consenso para esfriar os ânimos e permitir uma avaliação mais racional sobre os próximos passos. Internamente, discute-se se será feito um pedido público de desculpas por parte do atleta, algo que poderia reabrir as portas para sua reintegração. No entanto, pessoas próximas a Abel indicam que o técnico não está disposto a recuar. Para ele, a palavra já foi dada, e recuar agora seria abrir precedente perigoso. Enquanto isso, a torcida se manifesta em peso nas redes sociais. As hashtags #fechado com Abel e #respeitalpalmeiras figuraram entre os assuntos mais comentados do país. Muitos torcedores elogiaram a postura do treinador, dizendo que ninguém está acima do clube e que quem não honra a camisa, não joga. Outros, porém, pediram mais transparência e cobraram uma coletiva oficial para esclarecer os fatos.
A ausência de um posicionamento mais claro da diretoria só alimenta o caldeirão de especulações e teorias, que vão desde desentendimentos pessoais até possível negociação nos bastidores. No vestiário, vozes experientes começam a se destacar. Gustavo Gomes, o capitão do time, teria chamado alguns jogadores para uma conversa a portas fechadas. O objetivo: resgatar o foco, a união e evitar que o episódio vire uma cisão interna. Gomes, conhecido por sua postura de liderança e respeito de todo o elenco, teria dito que tudo passa, menos o escudo. A frase repercutiu entre os mais jovens, que viram no paraguaio um porto seguro em meio ao turbilhão. Outro nome que teria agido nos bastidores foi o meia Rafael Veiga, que, embora discreto, tem papel importante na coesão do grupo. O que mais intriga é o timing do episódio. O Palmeiras vive um momento decisivo na temporada. Além da briga pelo topo do Brasileirão, há o confronto iminente pela semifinal da Libertadores, onde o Verdão enfrentará um adversário argentino tradicionalmente indigesto. O ambiente precisa estar alinhado, e qualquer faísca pode virar incêndio. Abel sabe disso. A diretoria sabe. E os jogadores também. Por isso, há quem acredite que os próximos dias serão de conversas longas, reuniões intensas e, quem sabe, decisões que podem mudar o rumo do clube até o fim do ano. Nos bastidores da diretoria, surgem também especulações sobre uma possível transferência do atleta envolvido. Com o mercado europeu ainda respirando, e ligas do Oriente Médio com janelas abertas, há clubes interessados no jogador, especialmente após sua queda de braço com Abel. O staff do atleta nega qualquer movimentação oficial, mas não descarta a possibilidade de uma solução comercial para encerrar o impasse. A venda, no entanto, dependeria de muitos fatores: valor, timing, posicionamento da diretoria e, claro, aprovação do treinador. E Abel, neste momento, não parece disposto a facilitar nada. O clima de crise silenciosa não é novidade no futebol. Grandes elencos, recheados de egos, talentos e ambições, vivem sob pressão constante. O que diferencia um clube vencedor de um clube turbulento é a forma como se administra essas tempestades. E é nesse ponto que Abel Ferreira tem deixado sua marca: ele não foge da responsabilidade. Pelo contrário, assume a linha de frente, enfrenta a tempestade, se necessário, toma decisões impopulares para preservar o coletivo. É esse estilo que o tornou ídolo. E é esse mesmo estilo que agora coloca o vestiário em xeque. Do lado de fora, a imprensa segue em vigília. Carros de reportagem estacionados na porta da academia de futebol, câmeras ligadas o tempo todo, e microfones esperando qualquer declaração. Abel, como de costume, evita entrevistas exclusivas. Sua postura é clara: falar quando tiver algo a dizer, e sempre em coletiva. Por enquanto, ele fala no campo e nas atitudes. E sua última atitude disse muito. Mesmo sem gritar, ele mostrou quem manda. A torcida, embora dividida, mantém a esperança. O Palmeiras segue vivo em todas as competições, e se conseguir transformar essa crise em motivação, pode sair ainda mais forte. Para isso, será necessário maturidade, inteligência emocional e, acima de tudo, respeito mútuo. O clube já provou que sabe vencer. Agora precisa provar que sabe reconstruir a harmonia em momentos de turbulência. Em meio a tudo isso, uma pergunta paira no ar: o jogador cortado voltará a vestir a camisa do Palmeiras? Ou sua trajetória termina neste episódio dramático? Só o tempo responderá. O que se sabe é que, no Palmeiras de Abel Ferreira, ninguém está acima do projeto. Nem mesmo os craques. E essa talvez seja a lição mais dura, e mais necessária, para um clube que quer seguir no topo. A história ainda não terminou. Mas uma certeza já existe: Abel Ferreira reafirmou, com coragem e convicção, que o comando técnico do Verdão tem nome, sobrenome e personalidade. E quem quiser fazer parte desse elenco, terá que entender isso de forma definitiva. Porque, como ele mesmo disse, não vai jogar hoje. E quando Abel fala, é pra valer. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários,
Isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.